Graça e paz, irmãos, amém? Um desafio, né? Quando o pastor me convidou, aceitei achando que seria mais fácil, mas confesso aos irmãos que foi desafiador preparar esse material. E assim como eu fui muito abençoada, espero que os irmãos também possam ser abençoados. A palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende que todo conhecimento que há nesse mundo já está escrito na palavra de Deus. Eu tenho já algum tempo de experiência financeira, minhas formações todas são voltadas neste ramo e tudo que eu aprendi, tecnicamente, a palavra de Deus já continha, já estava escrito. É um livro tão antigo e ao mesmo tempo tão atual. Mas eu quero iniciar nossa manhã dizendo o seguinte para você. Não é à toa que na Bíblia está escrito para nós sermos fortes e corajosos, para que nós não, diante das dificuldades, não venhamos desanimar. Tem de bom ânimo. Jesus disse isso para nós. Por quê? Não vai adiantar nada você ter todo o conhecimento, você ter a habilidade de lidar com o seu dinheiro, se você não tiver a atitude. O que vai fazer a diferença na sua vida financeira, principalmente, é a forma como você vai aplicar esse conhecimento. É a forma como que você vai sair daqui, da porta para fora. Por isso nós precisamos de força e de coragem, de esforço, de não desanimar, de não parar, de não desistir, de continuar, de perseverar. Por isso que Jesus manda que nós não venhamos desanimar diante das aflições. Tem de bom ânimo. Bom ânimo é você ter vontade, você ter força e você continuar. Então esse é o desafio para você nesta manhã. Continue, persevere, não desista. Tome esse conhecimento, essas habilidades e tenha a atitude de mudar, se for preciso, de continuar, ou enfim, fazer aquilo que for necessário. Amém? Amém. Então nós vamos começar nossa manhã com alguns princípios bíblicos para uma vida financeira equilibrada. Por que o cristão deve aprender sobre educação financeira? Eu me peguei me perguntando, durante esses dias. Eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Em Ageu 2:8 fala isso, que Deus é dono de tudo. Em Mateus 7 a gente tem lá, pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ele não é dono de tudo? Eu vou pedir, ele vai me dar. Por que eu tenho que aprender sobre educação financeira se eu posso pedir? Se eu posso simplesmente pedir a Deus? Às vezes a gente pega os versículos bíblicos e descontextualiza um pouco, Quando Jesus fala para a gente pedir, pedir e dar-se-vos-á, ele estava incentivando as pessoas naquele momento a orar. Ele estava falando para as pessoas, orem, peçam. As pessoas não oravam, não pediam. Não que Deus não vai nos atender, mas era um momento em que ele estava ensinando os discípulos, as pessoas ali, a orar, a estarem mais próximas de Deus. Então, isso não tem muito a ver com tudo que a gente pedir, a gente vai ser atendido. Nem sempre é assim, às vezes é um não que vem de Deus. Mas a questão do dinheiro é um assunto mais bíblico do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa que a Bíblia fala sobre oração, sobre anjos, sobre outras coisas. E às vezes a gente não quer incluir Deus no contexto do dinheiro, porque a gente tem muitas vezes o dinheiro como uma coisa suja, Às vezes passa na nossa cabeça, a gente precisa dele, ele é essencial para a nossa vida. Mas será que Deus e o dinheiro se misturam? Parece que não dá muito certo, quando a gente fala de Deus e do dinheiro. Porém, a gente vai aprender hoje que existe muito mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre qualquer outro assunto. E nós cristãos precisamos aprender os princípios bíblicos que Jesus deixou para que nós também nessa área possamos ter êxito e sucesso.
Falar sobre dinheiro é fácil? Existe um grande tabu no Brasil quando a gente fala que é dinheiro. Os pais muitas vezes não ensinam os filhos como lidar com dinheiro. O esposo e a esposa não conversam sobre isso em casa. Esse reflexo a gente vê na nossa sociedade. Pessoas altamente endividadas, inadimplentes, que não sabem lidar porque é um assunto que não é falado. É um assunto que muitas vezes pode causar até conflito na família, né? Então, assim, existe esse preconceito, esse tabu. Uma pesquisa do Google no Brasil em 2022 diz que a maioria dos entrevistados classificaram o dinheiro como um assunto difícil, evitável, complicado, mas que traz a felicidade. Então, é um assunto complicado, a gente evita, não quer falar, mas no final todo mundo quer mais, porque a gente tem aquela esperança de que o dinheiro é que vai nos fazer felizes, né? A gente tem essa visão. E eu tenho certeza, irmãos, que nos lares cristãos também não é diferente, né? A gente, às vezes, muitas vezes, evita esse assunto, não ensina nossos filhos, né? Porque a gente também não aprendeu, né, dos nossos pais, muitas vezes. O dinheiro é algo assim que vai ficando muito particular, cada um vai recebendo o seu dinheiro e vai lidando com ele ali da forma que acha correto, né? Então, assim, é um assunto que precisa ser mais explorado. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Como eu disse, né, no meio dos cristãos não é diferente. Martinho Lutero tem uma frase que eu achei muito legal, que fala assim: é preciso haver uma conversão do coração, da mente e também do bolso. A gente precisa se converter em todas as áreas da nossa vida. Deus quer entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e fazer parte de tudo, né? A gente muitas vezes recebe ali o nosso salário, recebe os nossos rendimentos e nesse momento a gente não está conectado com Deus. A gente não ora, não agradece, a gente não entrega, não pede ao Senhor direção. É uma área que Deus não precisa estar ali, parece, né? Enquanto que outras áreas a gente sempre está orando, pedindo o tempo todo, né? Falando. Esse autor que eu vou ler agora, o Howard Dayton, estou olhando para o Michael, porque ele que me ensinou a falar o nome do autor. A Bíblia tem as respostas para os problemas financeiros do sofisticado século XXI. Os princípios eternos das Escrituras são práticos em qualquer cultura e em qualquer país. Olha que maravilha, né? Mas a gente tem aquele versículo que fala do amor ao dinheiro. E eu estou falando que o cristão deve aprender sobre o dinheiro. Mas o versículo fala, em 1 Timóteo 6,10, o que é errado não é o dinheiro em si. O dinheiro em si, ele é moralmente neutro. Por quê? Você pode fazer tanto o bem como o mal com ele. Ele é neutro. Você pode sustentar missionários com ele, que é uma coisa boa. Você pode ajudar igual a gente, né? A igreja teve em asilos, em orfanatos, enfim. Você pode fazer muita coisa boa com ele. Quando a gente sustenta a nossa família, né? Como é bom você ir no mercado, poder abastecer seus celeiros, né? É uma bênção isso. Então, assim, tem muitas coisas boas que a gente pode fazer com ele. O problema está no amor ao dinheiro. A partir do momento que eu me ocupo a minha mente, as minhas atividades, a minha rotina, o meu dia a dia, em prol do dinheiro. E eu deixo todas as outras coisas, né? Como a gente demonstra amor? Através das nossas atitudes, através das nossas prioridades. Aquilo que eu tenho tempo, aquilo que é prioridade na minha vida, é aquilo que eu estou me dedicando, que eu estou amando, que eu estou buscando. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Vocês já ouviram falar assim, quando toca no bolso que dói? Pode fazer o que for, mas toca no bolso, daí dói. Lá no serviço a gente ouve muito isso. Por que dói tanto? Porque a pessoa ama. Porque a pessoa ama o dinheiro. Então a gente como cristão também, precisa aprender
verdadeira função do dinheiro na nossa vida, né? A gente precisa falar sobre o assunto e precisa aprender sobre ele. Esse aqui, então, é o livro do Howard Dayton. O pastor me emprestou. Eu li ele todo, maravilhoso. Me ensinou muitas coisas, muitos princípios maravilhosos. Esse autor, ele não é cristão todo o tempo da sua vida. Ele era um empresário muito bem sucedido. Tinha um restaurante nos Estados Unidos. Ele tinha uma vida muito boa, tinha casa, tinha uma família perfeita, tudo perfeito, mas ele fala até assim, ele tinha tudo para se sentir realizado e feliz. Mas ele não era feliz e nem realizado. Até que ele começou a frequentar um grupo de outros empresários, né, e ele se deparou com muitos deles falando sobre Deus, falando sobre Jesus, né, que o que eles tinham nada se comparava, né, a Deus, enfim, e ele, então, acendeu o alerta, procurou uma igreja, começou a frequentar e começou a estudar e se dedicou em ler a Bíblia toda para descobrir o que a Bíblia falava sobre o dinheiro. E ele encontrou, então, mais de 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiro. Ele, no livro ele até compara que tem cerca de 500 versículos que falam sobre oração, uns 300 que falam sobre anjos, 700 que falam sobre fé, e sobre o dinheiro, 2.350 versículos. 16, ele identificou também, 16 das 38 parábolas que Jesus contou, trata da forma de lidar com o dinheiro e com as posses. Depois que ele descobriu tudo isso, então, ele passou a dedicar a sua vida em ajudar as pessoas a se educarem financeiramente através dos princípios da palavra de Deus. E baseei meu estudo nesse livro, também em algumas pesquisas, e nós vamos aprender um pouquinho com ele hoje. Jesus Cristo falou muito sobre dinheiro, porque o dinheiro trata da verdadeira natureza de uma pessoa. Eu fiz questão de colocar esse trechinho do livro, porque eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó: o dinheiro é essencial para a vida humana aqui na Terra, né? Mas esse aqui, peraí, deixa eu ler ali, porque esse aqui é diferente. O dinheiro, a mais comum dentre as coisas temporárias, envolve consequências incomuns e eternas. Embora aconteça de forma muito inconsciente, as pessoas são moldadas pelo dinheiro, no processo de ganhá-lo, economizá-lo, usá-lo, dá-lo ou avaliarem-no. Dependendo do modo como é usado, submete seu possuidor à bênção ou à maldição. Ou a pessoa se torna senhor do dinheiro, ou o dinheiro torna-se senhor da pessoa. Isso de forma inconsciente. Nosso Senhor toma o dinheiro, coisa que, embora sendo essencial à nossa vida comum, às vezes parece tão sórdida, e faz dele um fundamento para provar as vidas das pessoas e um instrumento para moldá-las à semelhança de si mesmo. Como está dizendo ali, né? O dinheiro hoje, para nós vivermos aqui nessa terra, ele é essencial. A gente precisa dele. A gente precisa dele para nos alimentar, para procurar acesso à saúde, muitas vezes, medicamentos, né? Enfim, a gente precisa dele para viver. Ele é importante, né? Jesus abordou esse tema, mas ele não deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. Devemos ter sempre o cuidado de colocar Deus em primeiro lugar, examinando constantemente, né, o nosso coração, a nossa mente, a forma como nós estamos lidando com Ele. Grande parte da nossa vida gira em torno do dinheiro.
Não sei quem aqui já parou para fazer essa reflexão, mas a nossa vida financeira está diretamente ligada à nossa história. Ela reflete as nossas escolhas, as nossas prioridades. Quantas horas da semana passamos trabalhando, ganhando o nosso dinheiro? A gente passa muitas horas no nosso trabalho, né? E a gente está ali por causa do nosso salário, por causa do nosso dinheiro. Quando nós vamos escolher uma profissão, né? Aqueles que teve a oportunidade de escolher, né? Teve muitos que não tiveram essa oportunidade de escolher. Mas a gente olha não só a nossa habilidade, né, aquilo que a gente tem mais afinidade, mas a gente olha também aquilo que vai dar mais rendimento para nós, né? Onde que eu posso ir que eu vou ganhar um pouquinho mais? Né? A gente tem essa tendência de escolher assim. É possível contar a história da nossa vida através da impressão de um extrato da conta corrente, ou das faturas do cartão de crédito, ou dos canhotos do cheque. Quem aí nunca tirou um extrato assim mais antigo e lembrou, olha, isso aqui foi pagamento de uma viagem que a gente planejou e fez para algum lugar, né? Daí vem aquela recordação gostosa. Ah, esse aqui foi o cheque que eu paguei o hospital do nascimento do meu filho, né? Ah, esse aqui foi os gastos do casamento. A gente passa planejando o casamento e a gente paga os gastos do casamento, ou a casa nova que a gente tanto sonhou e, enfim, e faz um financiamento para conseguir um carro novo. Próprio faculdade, às vezes a gente tem que pagar para fazer, enfim. Então, a história da nossa vida está diretamente ligada à nossa vida financeira. Se a gente fizer esse exercício de parar e analisar extratos antigos, né, talões de cheque, enfim, de alguma forma, a gente vai relembrar de muita coisa que a gente viveu através da nossa vida financeira e o momento, né, que a gente viveu. A nossa vida financeira, além de refletir a nossa história, ela também interfere em outras áreas da nossa vida. Quando a gente não tem uma vida saudável, a gente vive mais estressado, ansioso, a gente tem problemas de saúde, a nossa autoconfiança é abalada, nós temos problemas de relacionamento, né, principalmente em casa, familiar. Quando temos uma vida financeira saudável, nós vivemos mais tranquilos, com mais tranquilidade, né? Nós temos mais segurança para o futuro da família. Nós conseguimos, com a nossa renda, gerar patrimônio. E nós podemos viver planos e experiências. Então, a vida financeira, além de refletir nossa história, ela também interfere diretamente na nossa saúde. Uma vida financeira não saudável é o que a maioria dos brasileiros estão vivendo, infelizmente. 78% das famílias brasileiras se declararam endividadas em 2022. 67% das pessoas afirmaram dar mais valor para uma reserva financeira depois da pandemia. 60% das causas de divórcio são por dificuldades financeiras. Reflexo daquele tabu que a gente viu que existe, onde o assunto não é falado, né? Onde não se é dito. Se nós tivéssemos mais educação nessa área, principalmente dentro dos nossos lares, a gente conseguiria melhorar esses números. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre dinheiro? Temos um problema, né, que já foi elencado aí, e nós temos que procurar a solução. E na palavra de Deus, nós vamos encontrar a solução. Nós falamos ali que nós temos cerca de 2.350 versículos que falam sobre dinheiro. 16 das 38 parábolas que Jesus contou falam como que a gente deve lidar com o dinheiro e como lidar com as posses. Tem muito assunto, nós vamos tentar abordar o máximo possível, mas eu fiz um resumo, né, para a gente conseguir
falar aqui em alguns minutos. E eu vou resumir em 15 princípios. Esses princípios, com certeza, vão ajudar você a ter uma base teórica, né, para aquilo que você vai começar a colocar em prática. Vou pedir para a Isabela e a Melissa fazer um favorzinho aqui. Eu trouxe os princípios para cada um levar para casa e estudar, né? Se não der para todo mundo, depois a gente imprime mais. Pedir para vocês distribuírem, para os irmãos poderem ir acompanhando também, tá? Porque de repente fica só aqui, daí a gente não consegue, né, em casa praticar, a gente quer rever. E vai ser uma forma dos irmãos também poderem levar para casa. Vamos começar então? Nós vamos para o primeiro princípio. O primeiro princípio diz que nós não somos donos, somos apenas administradores. Ali está pequenininho o versículo, mas ele está registrado em Deuteronômio 10, 14. Primeiro princípio que a gente tem que aprender nesta manhã. Eis que do Senhor teu Deus são os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela há. Nada do que nós temos é nosso. Pode estar no seu nome, no seu CPF, mas tudo é de Deus. Nada é nosso. Quando a gente aprende esse primeiro princípio, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente pegar o nosso salário é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que é teu? A gente vai ter esse incômodo no nosso coração. Nem a nossa vida é nossa, é de Deus, né? Que dirá o nosso dinheiro. Eis que tudo é de Deus. O mordomo apenas administra os bens do dono. O mordomo irá prestar contas da sua administração. Como estamos administrando os bens de Deus? Mais adiante nós vamos falar sobre aquela parábola, né? Que o dono chega e pede como que está a situação. Ele deu alguns talentos para seus funcionários, e um funcionário multiplicou o talento, o outro escondeu. Né? Esse talento pode ser aquilo que você tem na sua mão hoje, o seu salário, sua casa, né? Seus bens, enfim. Como que você está administrando aquilo que Deus tem colocado na sua mão? A maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Se entendemos que Ele é dono de tudo e temos o dever de prestar contas da nossa vida, toda a nossa vida nós vamos prestar conta diante de Deus, inclusive a vida financeira, né? A tendência é nós nos aproximarmos de Deus nessa área também e queremos colocar Deus ali no centro dessa área. Quando a gente entende esse princípio, a gente aumenta até a nossa vida de oração. Porque, como eu disse, tudo que a gente for pegar para tomar uma decisão e aplicar um recurso ou, né, gastar, enfim, a gente vai perguntar para Deus, a gente vai conversar com Deus, a gente vai orar antes pedindo discernimento. Princípio 1, então, não somos donos, somos apenas administradores. Segundo princípio, não tenha preguiça. O versículo base é Salmo 128, 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Daí ali a gente trouxe mais alguns versículos, né? Segundo Tessalonicenses 3:10
diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E no livro de Provérbios, a gente também aprende, Provérbios 6, de 6 a 11, com a formiga. A formiga é um inseto muito trabalhador, trabalha bastante. E, infelizmente, hoje na nossa sociedade está ficando mais comum, cada vez mais comum, pessoas mais velhas morando com os pais e sendo sustentado por eles. A gente sempre vê isso. E a Bíblia fala que a gente precisa trabalhar. O trabalho, ele não é só para a gente ganhar o nosso sustento. O trabalho também é para desenvolver o nosso caráter, para nós nos tornarmos pessoas melhores. A Bíblia, todas as vezes que trouxe um personagem bíblico, disse a profissão daquela pessoa. Por exemplo, a gente conhece vários. Davi era pastor de ovelhas, depois ele se tornou rei. José sempre trabalhou, era escravo, depois foi governador. Todos os discípulos de Jesus tinham uma profissão, trabalhavam de alguma forma. O próprio Jesus foi carpinteiro. O trabalho, ele é importante, não só para o nosso salário, mas para produzir maturidade em nós, para nos desenvolver como pessoas. E o trabalho, ele deve ser árduo, árduo sim. A palavra de Deus fala que quem é relaxado no trabalho causa grande estrago, grande dano. Então a gente tem que trabalhar com esforço, fazendo o nosso melhor. A gente não pode ter corpo mole. Ele não deve ser em excesso. Em excesso é diferente de ser árduo. Quando a gente trabalha muitas horas e esquece da nossa família, esquece de Deus, esquece de outras coisas e não tem tempo para mais nada, só o trabalho, daí é o problema. Êxodo 34, 21 diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. É importante a gente descansar, é importante que o trabalho não seja em excesso, mas ele deve ser árduo, ele deve ser com esforço. A gente tem que se esforçar em fazer o nosso melhor no nosso trabalho. Não só para a gente ganhar o nosso salário, como também para nós sermos pessoas melhores, com um caráter mais desenvolvido. Então, o trabalho é bíblico, irmãos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar. Trabalho é bênção de Deus na nossa vida. Terceiro princípio. O seu patrão é Deus. O texto base está em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 a 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu achei muito interessante esse princípio, porque o funcionário cristão age da mesma forma na presença ou não de seus superiores. Será que nós, muitas vezes, quando nós não estamos diante dos nossos superiores, aqueles que são funcionários, a gente está fazendo o trabalho da mesma forma, ou quando chega o patrão, a gente já melhora um pouquinho, Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nós, como cristãos, temos que entender que Deus está nos vendo o tempo todo. Ele está ali com a gente o tempo todo. Então, o seu patrão principal sempre está presente. Então, a gente não pode trabalhar de uma forma na frente do nosso superior e de outra forma, porque isso não é de Deus. Tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor, porque o Senhor está olhando, o Senhor está observando as nossas atitudes. Entender que Deus está presente e ter essa consciência de que nós estamos fazendo como se fosse para o Senhor, nós vamos melhorar muito a nossa forma de trabalhar. Quarto princípio.
ser honesto em todos os negócios. O texto base é o mesmo. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ser honesto em todos os negócios. A palavra honestidade, ela está ligada à verdade, integridade, sinceridade, características que também são atributos de Deus, né? Então, quando nós vamos fazer um negócio com alguém, nós precisamos ter a consciência de que Deus está vendo se nós estamos querendo tirar vantagem ou não. O cristão não pode ter essa consciência de querer fazer um negócio tirando vantagem em tudo. A intenção no coração não pode ser essa. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. A gente vive num tempo de honestidade relativa, né? As pessoas estão estabelecendo seus próprios padrões de honestidade. De repente, algo que alguém faz para mim é terrível, mas eu acabei fazendo praticamente a mesma coisa com outra pessoa, mas tudo bem, né? E não é assim. Provérbios 20, 23 diz: o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. O cristão não pode querer passar ninguém para trás. Isso é desonestidade. A gente não pode pensar assim, viver assim. Se a gente recebeu um troco a mais, o cristão tem que ir lá e tem que devolver o troco. Esse é o papel do cristão. Se a gente vai vender um carro ou fazer um negócio nosso, a gente tem que falar para a pessoa a realidade. Ó, esse carro está assim, 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 né? Enfim. Não estou dizendo, irmãos, que a gente sempre vai ser prejudicado. A gente também não é para ser prejudicado, é para ser verdadeiro, né? Ter aquilo que é correto, né? Eu gosto muito do Mike, quando ele vai orar e ele tem que resolver alguma coisa. Ele fala assim, que seja bom para mim e para ele, né? Não quero prejudicar ninguém, mas também não quero ser prejudicado. Ele sempre ora assim. Então, assim, isso é uma verdade na nossa vida, né? Da mesma forma que a gente não quer ser prejudicado, a gente não pode ter essa intenção no coração de querer prejudicar o próximo. Se aconteceu algo com você e, de repente, você percebeu que recebeu ali um dinheiro a mais, é papel nosso de devolver. Ali fala, ó, feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Lembre-se que nada está oculto de Deus. Às vezes você conseguiu ali tirar vantagem e recebeu um recurso financeiro ali temporário, mas Deus está vendo e isso pode ser uma semente que você está plantando e que mais adiante a colheita não vai ser boa. Quinto princípio: não se sujeite à escravidão das dívidas. A dívida, no Antigo Testamento, era considerada uma maldição. Tem um texto bíblico em Deuteronômios 28, do 15 ao 43, que ele traz isso. Cuidado ao fazer empréstimos e financiamentos. Assumir obrigações financeiras que você não pode arcar está totalmente fora da visão bíblica sobre finanças. Salmos 37, 21 diz: o ímpio toma emprestado e não paga. Tem mais alguns versículos ali também que fala assim: o rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. 1 Coríntios 7, 23. E o último versículo está em Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A dívida sempre é um sinal vermelho. Existe uma forma correta de se fazer dívidas.
né? E nós vamos ver isso na prática mais adiante. Porém, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, não é o ideal. Eu não encontrei, assim, você pode fazer dívida assim, assim, assim. Não tem. A gente fala pelo conhecimento técnico, né, que a gente tem. Que a gente pode comprometer uma margem da nossa renda para que a gente possa realizar sonhos maiores, como uma casa, né, enfim. Mas, biblicamente falando, não é certo, não é de Deus, não é uma bênção na nossa vida a gente fazer uma dívida. E o que a gente vê na sociedade hoje é justamente o oposto disso. Uma montanha crescente de dívida, que as pessoas, quando elas estão apertadas, o que elas fazem? Elas vão nas instituições financeiras, olha, eu preciso de tanto para resolver minha situação. Ou seja, ela quer fazer mais uma dívida para resolver aquelas outras dívidas. E daí, no mês que vem, está tudo pior, porque ele não conseguiu cobrir o fogo que estava queimando aqui atrás e ainda já tem mais uma parcela vencendo. Então, assim, a dívida sempre é um sinal vermelho. O primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente se encontra numa situação de dívida é procurar não fazer outra dívida. É a gente realmente sentar, colocar tudo no papel, tudo que eu tenho de receita, tudo que eu tenho de despesa, de dívida. E isso dá trabalho. Por isso que as pessoas não querem ter essa relação com o dinheiro. Porque você lidar com o dinheiro, principalmente se você vai começar do zero, você vai ter trabalho. Por isso que eu falei, irmãos, seja forte e corajoso, se esforça, não desanima. Você vai ter um pouquinho de trabalho, mas com certeza isso vai recompensar lá na frente. Porque quando a gente toma essa atitude de ir lá fazer uma nova dívida, a gente está se enrolando cada vez mais. A gente pensa que é mais fácil, que a gente vai conseguir resolver, né? Fazendo essa nova dívida para pagar as outras. Mas, geralmente, não é isso que acontece. Quando contraímos uma dívida, nós ainda estamos supondo que nós vamos viver tal período para pagar ela. E a Bíblia ainda fala em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 15. Eu vou abrir aqui rapidinho. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, quando a gente se coloca diante de uma dívida, né, contrai uma dívida, a gente está dizendo, não, eu vou viver, eu vou pagar. A gente está tendo uma confiança no futuro que a palavra de Deus fala para a gente não ter. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, como que eu estou contraindo uma dívida para eu pagar depois? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a dívida também, ela pode negar uma oportunidade a Deus. Eu vi um testemunho de um missionário que ele tinha uma vontade muito grande de fazer teologia, mas o curso era caro e ele não tinha condições de arcar. Então ele pensou em fazer um financiamento, um crédito, para poder pagar a sua faculdade de teologia. Mas daí, em oração com Deus, Deus tirou isso do coração dele. Falou que não era para ele fazer isso. E ele fala que de uma forma milagrosa, inacreditável, que ele não entende, se for para explicar, ele não entende. Ele conseguiu se formar em teologia, conseguiu concluir seus estudos e não precisou da dívida. Ou seja, Deus foi suprindo, Deus foi abrindo as portas, Deus foi colocando. Então, às vezes, quando a gente contrai uma dívida naquela ansiedade, naquele desespero para resolver uma situação, a gente está inibindo uma ação provedora maravilhosa de Deus na nossa vida. Às vezes seria um momento que Deus iria agir, mas a gente foi e fez, né,
pelas nossas próprias mãos. Então, irmãos, vamos procurar, né, evitar fazer dívidas conscientes. E tem uma maneira correta de fazer. Nós vamos ter mais para frente a prática, né, desse estudo que nós estamos falando na teoria aqui. Princípio 6. Tenha um controle de gastos. É complicado, né? Quem aí faz uma planilha, um caderninho, qualquer coisa que anota ali, não, eu sei, talvez eu não sei de cabeça, mas eu tenho lá anotado tudo que eu gasto, né? Eu sei para onde o meu dinheiro está indo. Olha o que diz em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, é bíblico, irmãos, a gente fazer um orçamento, né? Um planejamento, não sei como que você chama. Coloquei aqui o nome de orçamento, um controle de gastos. O orçamento nos faz ver de forma clara os nossos gastos, né? Para onde que está indo o nosso dinheiro. Sem o orçamento, o pensamento dominante é o gasto imediato. A gente tende a receber o dinheiro e já gastar. Se a gente não tiver ali, eu preciso pagar isso, né? Tem tal coisa, enfim. A gente gasta, às vezes, e esqueceu uma conta, uma dívida. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O orçamento oferece uma oportunidade para nós, para quando a gente receber o nosso dinheiro, a gente fazer uma oração também quanto aos nossos gastos. Se a gente tem esse hábito, né, de orçar os nossos gastos, antes da gente fazer o daquele mês, a gente vai colocar diante de Deus, a gente vai orar, a gente vai entregar. Ele deve se iniciar pela situação atual que você está hoje. Relacione os seus rendimentos, relacione os seus gastos, crie o hábito de olhar semanalmente, pelo menos. Eu não acredito, tem técnicos, né, que falam para a gente, você foi na padaria, comprou R$5, você já vai lá e anota. É impossível você fazer esse tipo de orçamento, por isso que muitos desistem, né? Então, a gente tem que deixar margens no nosso orçamento, né? E ir acompanhando, se você já atingiu aquilo. Vá adaptando o seu orçamento, vá melhorando. De repente, você pode identificar, quando você coloca no papel, nossa, mas estou gastando tudo isso, disso, então eu posso diminuir. Às vezes tem gastos desnecessários, geralmente sempre tem. Ou às vezes não, às vezes você já está com o seu orçamento bem enxugado, às vezes é a forma do seu rendimento que precisa melhorar, enfim. O orçamento que vai te mostrar isso. É muito importante o orçamento também, para que a gente possa se organizar, para que a gente consiga dizimar. O dízimo é importante na vida do cristão. Dizimar, ofertar. Na verdade, o dízimo, ele tem que ser o primeiro item do seu orçamento. Se você ainda não tem um orçamento, faça esse orçamento, coloque como propósito de você também se tornar um dizimista. Isso é muito importante. O orçamento ideal seria dízimo, ofertas e contribuições, e depois ainda uma poupança, para depois vir os gastos né, de manutenção e tudo mais. Esse seria um orçamento ideal. Se hoje não é possível você fazer esse orçamento, comece com aquilo que você tem. Mas comece, vai elencando ali e vai se adaptando, vai vendo, analisando. Quando a gente coloca no papel, a gente consegue ver, né? A gente tem uma melhor esclarecimento. E é muito importante esse orçamento na nossa família. A gente realizar ele dentro de casa. Às vezes, você e o seu esposo não vão ter um único orçamento.
né? Um único controle de gasto. Eu e meu esposo mesmo, eu faço o meu, ele faz o dele. Porque eu sou metódica, tudo, eu concentro meus gastos no cartão de crédito e tudo que eu compro eu gosto de anotar. Então, o meu orçamento é detalhadinho. É tudo lançadinho lá certinho. E daí, se for colocar o dele, meu Deus, vira uma, né? Ninguém consegue acompanhar. Mas a gente tem conhecimento um do outro. A gente trabalha junto, né? A gente sempre conversa sobre isso. O Michael e eu, a gente teve uma experiência bem no início do casamento, que talvez não, tenho certeza, foi muito bom, porque fortaleceu o nosso casamento, né? A gente se uniu em todos os aspectos e principalmente nessa área financeira, a gente ficou muito fortalecido e a gente aprende muito um com o outro, né? E assim, ouvir o seu companheiro, né, a sua companheira, isso faz diferença. Faz toda a diferença. Trabalhar juntos. Se eu só com o meu salário consigo chegar até aqui, eu com o rendimento do meu esposo, a gente consegue ir mais longe, porque a gente fica mais forte, a gente fica, né, mais fortalecido. É importante esse trabalho em equipe, né, trabalho em conjunto. Gaste com sabedoria. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Isaías 55, 2. Quem nunca teve a experiência de falar assim, meu Deus, meu dinheiro acabou, não vi nem para onde que ele foi? Né? Às vezes a gente nem sabe o que aconteceu. E ele acabou. O orçamento ajuda nisso também, né? Da gente saber para onde que ele está indo. E a gente tem que ter sabedoria ao gastar. Esse princípio, eu coloquei até todos os textos aí ao lado dos princípios, né? Dos 15 princípios, porque são algumas formas que a Bíblia nos apresenta que é lícito, né? Maneiras onde a gente deveria gastar o nosso dinheiro. Por exemplo, ele seria para suprir necessidades pessoais e familiares, em 1 Timóteo 5,8 diz. Para nos proteger, Eclesiastes 7,12. O dinheiro também, a gente deveria gastar ele para construir herança para os nossos filhos, Provérbios 13:22. Para ajudar os outros, 1 Timóteo 6,18. Para ajudar nos trabalhos da igreja, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Para adquirir comodidades, Eclesiastes 5,19. Para também atingir os nossos objetivos, né? Atrelado aos gastos e aos seus objetivos. Né? Aquilo que você tem, às vezes, como sonho, como uma vontade de realizar. Nisso a gente deveria gastar o nosso dinheiro, Mateus 6,21. Se planejando, o meu sonho é muito caro. Então eu vou, todo mês, vou poupar um pouquinho, vou guardar um pouquinho, para eu conseguir realizar ele. Provérbios 21:5. A gente deveria também gastar o nosso dinheiro para eliminar o hábito da dívida. Provérbios 22:7. A gente tem que se contentar com o que a gente tem, né? Se contentar com o dinheiro que a gente tem. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Examinar as nossas compras. Parar e pensar um pouquinho antes de comprar. Provérbios 31:16. E também tomando conselhos. Provérbios 13:20. Então, aqui é uma lição para casa, né? Para a gente pegar esses versículos depois, ler com atenção. No que a Bíblia nos orienta, então, a gente gastar o nosso dinheiro? Para a gente gastar melhor, com mais qualidade, com sabedoria. Princípio 8. Seja prudente. A sabedoria oferece proteção, tal como o dinheiro. Quando a gente vai fazer o nosso orçamento, a gente não pode colocar ele já comprometido todo, né?
O ideal seria a gente deixar uma margem de segurança, porque a gente pode ter imprevistos, né? De repente, o nosso salário pode reduzir. Quem na pandemia não teve seu salário reduzido? Aconteceu com muita gente, inclusive, né? Enfim, faça o planejamento, o orçamento, sempre com um percentual para imprevistos. A prudência é mandamento do Senhor. A parábola das 10 virgens nos traz muito sobre a prudência. Aqui o livro fala que a prudência é a mãe de todas as virtudes. Ela faz com que a gente busque evitar perigos, inconveniências, né? Uma forma de cautela, precaução. Na parábola das virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de sermos prudentes, estarmos preparados para as situações da vida. Como a gente viu lá no slide anterior, né? Depois da pandemia, muitas pessoas começaram a dar mais valor para as reservas financeiras, para tirar um pouquinho ali todo mês, porque se acontece algo, ele já tem uma segurança um pouquinho maior, né? De repente ficar em casa, ninguém podia sair para trabalhar, e quem precisasse de estar na rua para ganhar o seu sustento, né? Tem muitas pessoas que não são assalariadas, né? Que não recebem ali mensalmente, que fazem o seu dinheiro trabalhando. E se não tivesse, muitos não tinham, né? Se tem uma reserva financeira, se torna muito mais tranquilo, muito mais fácil, né, você passar por isso. Então, a prudência é um mandamento do Senhor, para que a gente possa lidar com o nosso dinheiro. Nono mandamento, nono princípio, poupe. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, a gente precisa também nos preocupar em guardar um pouquinho do nosso rendimento, né? Já na linha também da prudência, para a gente não ser pego de surpresa por alguma situação. Provérbios 30:25 diz: as formigas, criatura de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Elas guardam, né, para que elas possam, no momento difícil, no momento do frio, elas têm o que elas vão comer. Filipenses 4:19 também diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que eu quis trazer esse versículo? Porque às vezes também a gente se apega só na nossa riqueza. A gente se apega só naquilo que a gente tem. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Deus é que vai suprir. Nosso Deus é o Deus provedor. A gente não tem que ficar também alienado de que se eu não guardar, lá no futuro eu não vou ter, né? Às vezes, você está vivendo uma situação tão difícil na sua vida, financeiramente, seu dinheirinho é tão regrado, que você não tem como poupar, não tem. É uma situação que não tem de onde você tirar para você guardar. Mas Deus está no controle. E, com certeza, Ele há de suprir as suas necessidades. E por que é tão difícil poupar? É muito difícil poupar. Porque você tem que se abdicar de algo que você pode comprar hoje. Você está com dinheiro e você vai guardar esse dinheiro. Meu Deus, mas eu quero comprar tal coisa, eu tenho dinheiro e eu vou guardar. Enfim, é muito difícil. A gente é muito imediatista. Imediatista. A gente quer comprar as coisas agora, a gente não quer deixar para depois. Por isso que talvez nós somos tão incentivados a dever. Por quê? Quando eu faço uma dívida, eu já estou comprando aquilo que eu quero. Não importa como que eu vou pagar. Mas eu quero o telefone, tal, né? Então, eu vou lá e faço uma dívida. Enquanto que se eu fosse poupar para eu comprar o telefone, ia demorar muito. Quando chegasse o momento que eu tivesse o dinheiro, já ia ter outro telefone, né? Então, mas essa é a nossa sociedade. A gente que tem que estar esperto com os gatilhos que a sociedade impõe para nós. Né? A gente que tem que
e driblando. Por quê? Hoje você abre o seu telefone, é propaganda de um monte de coisa. Principalmente se você pesquisa alguma coisa, pronto, daí que começa a vir só propaganda, propaganda, propaganda. Você sai na rua, é carro de som falando, loja com tantos de % de desconto. Daí você já vê uma comida, você nem ia estar pensando naquela comida, daí você já quer ir lá no mercado comprar as coisas para fazer. E daí você vai no mercado, você não compra só as coisas daquela comida, você já compra as outras coisas. Enfim, olha só, que roda que vai virando. Então, por isso que é difícil poupar. Porque a gente tende a querer as coisas para agora. A gente não quer esperar para depois. Somos incentivados a dever, porque com a dívida você já pode ter agora. E o economizar é o oposto disso, é a provisão para amanhã. Enquanto a dívida é você presumir o amanhã. Provérbios 21:5 diz assim: quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura. Quem quer ficar rico do dia para a noite acaba na miséria. Não é só trabalhar, relacionar os seus gastos, mas também economizar para poupar. A poupança é um hábito. É preciso o primeiro passo, ser constante e persistente. Eu falo que minha primeira professora de educação financeira foi minha mãe. Minha mãe, desde o primeiro salário que eu recebi, ela já sentou comigo e ela já me deu um caderninho e mandou eu relacionar o dízimo, não sei o quê, tarará, e, minha filha, poupança. Tem que pôr na poupança. Nem que fosse R$5, R$10. E então, desde quando eu recebi meu primeiro salário, eu já comecei a poupar, a colocar um pouquinho na poupança. E quando eu casei, o meu marido não era muito de poupar. Ele tinha consciência de que ele ia perder negócio. Ele era aquela pessoa que tinha que ficar girando, girando, girando. Numa semana a gente tinha um carro, na outra semana já estava com outro carro e era, não, estou perdendo dinheiro. Se eu ficar com o dinheiro parado no banco, eu estou perdendo dinheiro. Esse era o pensamento dele. Até que veio o momento difícil na nossa vida, né? E eu sempre poupei. E então, eu consegui provar para ele que a poupança era muito bom. E era possível, né? Por mais que você guarda R$100, R$50 por mês, e não deixa numa conta que você não acessa. As suas reservas você tem que deixar numa conta que você não tem senha do aplicativo, né? Se você tem essa dificuldade. Então, tem pessoas que não têm. Eu mesma eu posso acessar que eu não vou gastar, né? A gente que já tem o hábito já há bastante tempo, a gente já fica focado, sabe que já desfrutou de momentos que você pôde usufruir aquele dinheiro ali que acumulou, então fica bom. É isso mesmo. Assim, quando você começa a ter o hábito de guardar um pouquinho, daí você pode abrir o seu horizonte para todo o ramo de investimento que existe, né? Eu quero um dinheirinho que, se de repente eu precisar de consertar meu carro, alguma coisa assim, então eu vou te aconselhar um produto de alta liquidez. O que é isso? Um produto que eu consegui lá no banco e sacar ele na hora, né? Daí vai ser uma poupança, vai ser um investimento assim, mais em renda fixa, algo assim nesse sentido. Mas a poupança é justamente, igual o José falou, é o hábito de você não gastar uma parte do seu recurso e guardar em algum local, né? Ou seja, em produtos de investimento, ou seja, numa conta poupança, enfim, algo que você vai realmente não gastar. Gente, e é tão gratificante quando você volta naquela conta e você olha, fala, nossa, mas já deu tudo isso. É muito legal mesmo, assim.
Eu compartilho com vocês. Quem não tem o hábito, comece, nem que for com R$ 50, com R$ 100, não sei, com algum valor. Isso, com o tempo, faz a diferença, principalmente as crianças. Você abre uma conta para uma criança, pode abrir conta para recém-nascido. Você vai colocando R$ 20 nessa conta. Quando essa criança tiver com 18 anos, você não tem noção. É algo maravilhoso, assim, que daí pode ajudar numa faculdade, né? Pode, enfim, ajudar com muita coisa. Então, poupe. A poupança também é algo bíblico, né? Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Não é sábio a gente gastar tudo que a gente ganha, né? Princípio 10. Multiplique os recursos que Cristo confiou a você e seja fiel. Ali tem uma frase que está no livro que fala bem assim, ó. Coisas pequenas são coisas pequenas, mas fidelidade nas coisas pequenas é uma grande coisa. Como é difícil, às vezes, a gente encontrar pessoas... isso aqui não dá nada não, né? É só um pouquinho. E Jesus não fala, não dá essa ordem para nós. Lucas 16, do 10 ao 12, fala assim. Vou abrir aqui rapidinho. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então é muito importante, irmãos, a gente pensar que os centavos importam, né? Que as coisas pequenas, às vezes você não dá valor no seu trabalho, assim, você pensa que você é tão pequenininho perto de outras, mas é muito importante a gente ter essa preocupação. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. E é impossível a gente falar de multiplicação de recursos sem a gente lembrar da parábola dos talentos, como eu já citei aqui. Ela está registrada em Mateus 25, mas a gente não vai ler não, a gente só vai contar a história rapidinho. Ela conta a história de um senhor que distribuiu seus bens a seus servos conforme a capacidade de cada um. O Senhor deixa 5 talentos para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o último. O servo que recebeu 5, investiu e ganhou mais 5. O servo que recebeu 2, investiu e ganhou mais 2. E o que recebeu 1, não investiu e continuou apenas com 1. Desapontado com a atitude do servo que não investiu o dinheiro, o Senhor disse: você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Olha só, aqui é uma forma de dizer assim, aquilo que Deus está dando para nós, a gente tem que administrar bem e multiplicar, e ser bênção. Né? Eu vejo essa multiplicação como ser bênção, ser canal de bênção na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Não é investir simplesmente multiplicar, de deixar no banco e ele render, como ele fala aqui, né, de deixar no banco. Mas é da gente utilizar, é da gente multiplicar mesmo. O Senhor está te dando um dom, está te dando um talento, está te dando um bem, está te dando recursos, invista. Invista na sua vida, invista na vida dos seus filhos, invista na sua vida, na sua igreja. Invista, sabe? Não fique sentado. É cômodo, é cômodo. Para mim seria muito cômodo hoje estar aí sentado e o pastor está aqui falando. Foi desafiador para mim. Né? As meninas até dão risada quando eu falo, gente, mas Deus sabe o tanto que eu fico nervosa. Para cantar aqui ainda, eu não me acostumei ainda. Eu ainda fico gelada, eu fico nervosa. Mas vai com medo mesmo. Né? A gente tem que ir. Agradeço a Deus pela vida da Ednice, que toda vez me convida para cantar nos eventos. Eu vou com toda alegria, por quê? Às vezes com vergonha, com certeza, com vergonha, receosa. Às vezes ela pede para orar. Ai, meu Deus, vamos, em nome de Jesus. Mas, assim, às vezes as pessoas que estão ali, o único contato com Deus que elas vão ter é através da minha voz, da minha música.
é através da sua oração, da sua palavra. Sabe, se desafie, multiplique os seus dons. Multiplique, não só financeiramente falando agora, sabe? Mas faça mais. Saia da zona de conforto. Faça mais. Você vai prestar contas. Você vai prestar contas. Não sou eu. É você que vai prestar contas. Não é o seu pastor. É você que vai prestar contas diante de Deus. Deus quer que você invista os recursos que Ele deixa conosco. Ele quer que sejamos investidores, né? Que realmente tenhamos essa consciência de mais, de multiplicação, de fazer algo além, né? De não só fazer aquilo que nós estamos fazendo nesse momento, mas também com fidelidade, né? Buscando ser fiéis a Ele. Princípio 11. Seja semelhante a Cristo, doe. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Doar é uma demonstração de fé em Deus. A alma do generoso prospera, e aquele que atende também será atendido. Provérbios 11, 25. Salmos 41, 1 diz assim: Bem-aventurado o que acode o necessitado. O Senhor o livra no dia mau. Eu vivi essa experiência na prática. Já dei meu testemunho aqui na igreja, uma vez numa reunião de oração. Mas no momento mais difícil da nossa vida, financeiramente falando, né, quando a gente tinha medo, até a voz engasga, né, porque foi muito difícil, a gente tinha medo até assim de não ter onde morar, de não ter o que comer, né, a gente chegou realmente nessa situação. E eu fazendo minha devocional, o que Deus fala para mim? Bem-aventurado é o que acode o necessitado, o Senhor o livra no dia mau. E eu senti certinho no meu coração, como se Deus estivesse falando para mim mesmo, que eu tinha que fazer cesta básica para doar para as pessoas. Falei, meu Deus, mas não sei nem se vai ter para casa, né? Como que eu vou fazer isso? E para falar para o Maico, daí sentei com ele e falei, lindo, eu tenho que começar a doar a cesta básica. E daí ele logo já abraçou e a gente começou. Irmãos, nunca faltou nada na nossa casa, muito pelo contrário. Deus foi multiplicando assim, é milagre mesmo. E teve mês que a gente chegou a doar 8 cestas básicas num mês. É assim, é algo inacreditável. A gente não sabe de onde que Deus supre, sabe de onde que Ele manda. Mas tem muito poder nisso aqui. A doação, você realmente fazer pelo próximo, pelas pessoas pobres, sabe? Pelas pessoas que necessitam. Às vezes a gente tem esse pensamento, eu estava, né, durante algum tempo com esse pensamento, não vou ajudar mais ninguém, porque as pessoas só querem viver de Bolsa Família, ninguém quer trabalhar, e está difícil, e você precisa de uma pessoa para passar uma roupa na sua casa para te ajudar, você não consegue, e não sei o quê. Irmãos, a gente não pode olhar isso. A gente não pode. Jesus não falou, olha, doa para quem, para fulano, ele não descreveu para quem a gente tem que doar. Ele mandou a gente doar, a gente contribuir, a gente acudir o necessitado. O que a pessoa vai fazer, né, o que vai acontecer, daí ela vai prestar conta com Deus. A nossa parte a gente fez. E Deus tem nos livrado do dia mau. E Ele está completando a obra em nome de Jesus. Então, bem-aventurado é dar do que receber. Isso também é um princípio bíblico para nós lidarmos com o nosso dinheiro. Próximo princípio, peça conselho. A nossa cultura vê o pedido de conselho como uma fraqueza. A gente não tem esse hábito de compartilhar, né? A gente, muitas vezes, toma as atitudes erradas porque não quer buscar ajuda. A gente pensa que, nossa, o que fulano vai pensar de mim? O que eu vou fazer?
Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. A gente pode pedir conselho para qualquer um? Não. A gente tem que pedir conselho, em primeiro lugar, para Deus, na Bíblia, em orações, né, buscando ao Senhor. Em segundo lugar, a gente pede conselho para a nossa família, pessoas da nossa família que a gente realmente confia, para o nosso cônjuge que está ali compartilhando a vida conosco. E em terceiro lugar, a gente pode pedir ajuda a especialistas financeiros, né, ou também a pessoas da sua alta confiança mesmo, que você sabe que quer o seu bem, que vai te aconselhar para aquilo, realmente para coisas boas. Enquanto a Bíblia nos ordena a buscar conselhos, a conversar com Deus, conversar com a família, conversar com as pessoas da nossa confiança, a sociedade diz justamente o oposto, né? Que a gente não precisa de ninguém para a gente fazer o que a gente quer. Eu posso tomar conta da minha vida, do meu nariz sozinha. Quantas vezes, né, a gente tem esse pensamento? Mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos conselheiros, ser seletivo. Né? Provérbios 10:8 diz: quem tem juízo aceita bons conselhos. Então, o conselho faz parte de quem quer se desenvolver. Na empresa, a gente chama de feedback. Né? A gente chega no gestor, me dá um feedback. Quero um feedback de como que eu estou. É pedindo um conselho. Olha, você está assim, assim, melhor você fazer assim, assim, que você vai, né? Então, um jeito mais chique da gente falar conselho. Mas quem ouve conselho chega mais longe, se desenvolve mais, né, e tende a ser uma pessoa melhor. Pastor, vamos parar por aqui ou vamos continuar? Podemos parar? No próximo domingo, então, a gente vai continuar no princípio de número 13 em diante. E nós vamos ter também uma parte prática, de como a gente pode fazer na prática, né, com as nossas finanças. Eu vou até passar aqui um pouquinho, só para a gente ver aqui, que eu coloquei aqui. Espera aí. Aqui vai estar a parte prática. Ó. Eu pensei que a gente fosse até um pouquinho mais adiante. Dívidas. O que a Bíblia diz sobre as dívidas? Quando podemos dever? Cartão de crédito e o alerta vermelho, como livrar-se das dívidas, o que é score, que é algo que influencia muito nos nossos empréstimos em instituições financeiras, e que a gente não entende, que a gente deveria entender, né? Então vou estar falando um pouquinho, e como funciona. Organização financeira, como fazer um orçamento, mantenha-se atualizado sobre os seus gastos, a família e as finanças, gastos mensais e sonhos, modelo de controle de gastos, investimentos, indicadores econômicos, perfil do investidor e tipos de investimentos. Então, semana que vem vai ser um pouquinho mais prático, né? Na prática, nós estamos falando um pouquinho da teoria, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus já trabalhou no coração dos irmãos, assim como trabalhou no meu. A gente pode sempre melhorar, sempre fazer algo, né, a mais. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos. Sim. Uhum. Isso, para domingo que vem, se alguém já tiver perguntas, dúvidas, eu pedi ajuda para o presbítero Josué, que tem o dobro da minha experiência financeira, para a semana que vem ele me ajudar, né? Então nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Daí os irmãos já podem vir preparados, né? Para se tiver algumas dúvidas, alguma colocação também. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, né? É um desafio a seguir.